Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para a playlist Tópicos de Teoria dos Números. Um assunto muito interessante e que possui muito raciocínio lógico e aplicações. Antes de apresentar esta aula, convido a todos a inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber todas as novidades. Aproveitem também para deixar o seu comentário sobre este assunto nas videoaulas. Nesta aula 3, veremos o princípio da boa ordenação e o princípio da indução finita. Vamos ler, então, o princípio da boa ordenação. Todo subconjunto não vazio A de inteiros não negativos possui um elemento mínimo. Em símbolos matemáticos, nós temos que, se A está contido em Z, mais e ele é diferente de vazio, implica que existe um n0 pertencente a A, tal que o n0 é menor ou igual a m para todo n pertencentes a A. É um princípio com muitas aplicações, é com ele que se demonstra o princípio da indução finita. É um princípio simples, mas com muita profundidade. Vamos ver aqui um exemplo bem simplista. O A é os naturais. 0, 1, 2, 3. É um subconjunto de inteiros não negativos. Então, nesse caso, o meu n0, que é o elemento mínimo, tá? É o 0, é o mínimo de A. Vamos pegar um outro exemplo. O A é formado pelo conjunto 11,12,13 reticências. Então, meu n0 é 11. Esse é o elemento mínimo. É o mínimo do conjunto A. Então, é fácil compreender. Bom, vamos para a proposição 1.5, que é o princípio da indução finita. Esse princípio ele é muito profundo, mas a prova requer muita atenção. É preciso, ler e ler novamente, ler várias vezes para compreender a demonstração dessa proposição. Vamos ler o enunciado. Seja M e não o conjunto formado por N0, M1, N2, vírgula, reticências, contido nos naturais. Um conjunto de inteiros não negativos. Então, meu E não é um conjunto de inteiros não negativos. Suponhamos que, além disso, que o N0 é menor que N1, que é menor que N2, que é menor reticências e assim por diante. E seja P de N uma proposição que depende de N pertencente aos naturais, tal que a proposição é verdadeira para N0, então P de N0 é verdadeira. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese também da proposição 1.5 é a seguinte: se M pertence aos naturais e P de M é verdadeira para todo M pertencente aos naturais, tal que N é menor que M, implica que P de M é verdadeira. Então, se M pertence aos naturais e P de M é verdadeira para todo N pertencente aos naturais, tal que N menor que M, implica que P de M é verdadeira. Então, se isso acontece, então P de M é verdadeira para qualquer N menor pertencente aos naturais. Na prática, vou frisar isso, nós usamos, ao invés de M, o N mais 1. Tá? Vamos para a demonstração, que é muito intrincada. A prova será feita por contradição. Seja F o conjunto dos elementos L que pertence aos naturais, tal que P de L não é verdadeira.
Então, a proposição no natural L é falsa. Então, meu conjunto F é formado por esses elementos, né, naturais em que a proposição é falsa. Suponhamos, por absurdo, que F é diferente de vazio, tá? Então, na verdade, eu quero provar que meu F é verdadeira, ou seja, que meu P de M é verdadeiro para todo o natural. Então, eu pego um conjunto, é uma prova bem sofisticada, formada pelos elementos L pertencente a N, tal que P de L não é verdadeira. Vamos supor que F é diferente de vazio. Bom, então, pelo princípio da boa ordenação, existe um L0 pertencente a esse conjunto, com L0 maior que N0, já que P de N0 é verdadeira. Tal que L0 é menor ou igual a L para todo L pertencente a F. Isto é, L0 é um elemento mínimo de F. Então, esse L0, tá? Ele torna-se o nosso conjunto aqui em cima, tá? Diferente de vazio. Ou seja, vai tornar F verdadeiro. Bom, então, o meu L0 é menor ou igual a L, para todo L pertencente a F. Isto é, se isso acontece, e ele é o L0 também é o elemento de F, então L0 é um elemento mínimo, por definição. É o elemento mínimo do conjunto F. Deste modo, P de M é verdadeira para todo M pertencente aos naturais, tal que M é menor que L0. A não validade dessa afirmação comprometeria a minimalidade de L0. Então, seria verdadeira para todo M abaixo de L0. Mas, pela hipótese 2i, tá? Se isso aqui acontece na linha anterior, pela hipótese 2i, temos que P de L0 é verdadeira. Uma contradição. Tá? Assim, devemos ter F igual a vazio e P de N verdadeira para todo N pertencente aos naturais. Tá? Vamos para a observação 1.1. Na prática, trocamos M por N mais 1. Ou seja, para provar alguma proposição por indução finita, verificamos se ela é verdadeira para algum caso inicial, vírgula, suponhamos verdadeira para M e provamos sua validade para M mais 1. Esse é o princípio da indução finita que usaremos em diversos exercícios. Vamos começar com o exemplo 1.2, bem simples, em que eu uso o princípio da indução finita ou indução matemática. Vamos para o enunciado. Use indução finita e prove que 1 mais 2 mais 3 mais reticências n é igual a n que multiplica m mais 1 sobre 2. Vou chamar essa expressão aqui que eu quero provar de asterisco. Para m igual a 1, vamos com calma aqui na resolução. O lado esquerdo de asterisco é um único elemento. E o lado direito substitui aqui por 1 vezes 1 mais 1 por 2, que também é 1. Então, ou seja, a expressão é válida para m igual a 1. Funcionou para um caso inicial. Tá? Então, eu estou usando o princípio da indução finita. Agora, o próximo passo é supor que asterisco é verdadeira. É a chamada hipótese de indução. Tá? E provaremos sua validade para m mais 1. Então, vejamos como vamos provar para m mais 1. Há um detalhe também. Para provar para m mais 1, isso tem que ficar muito claro, que você sempre começa
um lado da igualdade ou da desigualdade, desenvolve até chegar no outro lado. Então, eu quero provar que a expressão asterisco ela é válida para n mais 1. Então, vamos escrever a expressão com n mais 1 termos. Eu até destaquei aqui o n mais 1 em vermelho. Então, eu tenho 1, mais 2, mais 3, mais reticências, mais n. Essa é a minha expressão asterisco, o lado esquerdo da expressão asterisco, mais n mais 1. Mas, por hipótese de indução, essa soma Tn, eu coloquei em azul, ela vale n mais 1 sobre 2. Eu assumo como verdadeiro que essa soma Tn é igual a essa expressão. E aqui, somo n mais 1, que já estava aqui. Então, observe ao lado esquerdo, eu troquei apenas essa soma por n vezes n mais 1 sobre 2, mais n mais 1. Bom, mas observe que o n mais 1, ele aparece nas duas parcelas. Posso colocar fator comum em evidência. Então, põe n mais 1, pego esse bloco e divido por n mais 1. Vai sobrar n sobre 2. Mais, põe aqui, n mais 1 dividido por n mais 1 é 1. Então, continuando aqui, o que eu posso fazer nesse colchete? Eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, que é 2. Então, ó, 2 dividido por 2 é 1, vezes n é n, está aqui. 2 dividido por 1 é 1, vezes 2 é 2. Então, olha só o que eu obtive, n mais 1 vezes n mais 2 sobre 2. Ou, mesma coisa que n mais 1, abre um colchete. n mais 1, entre parênteses, mais 1. Eu reescrevo n mais 2 como n mais 1 sobre 2. Portanto, a expressão asterisco é válida para todo n pertencente aos naturais asterisco. Olha lá, eu consegui escrever o lado direito trocando n por n mais 1. Então, está aí provado, tá, esse exemplo sobre a soma dos naturais e apresentado o princípio da boa ordenação e um princípio da indução finita no canal Fatos Matemáticos.